Cara, 65%, aproximadamente 65% dos católicos que participam da Santa Missa todos os domingos não sabe de fato o que acontece, o que é a Santa Missa. E eu era um desses 65%, uma dessas pessoas que não sabia o que acontecia, qual significado tinha cada uma das orações, o que de fato era a Santa Missa. E quando eu olhava, em algumas vezes eu me deparei com a frase de São João Paulo II que dizia que a missa é o céu na terra. E vários outros santos comentando que isso de maneira literal e não de maneira e não como uma simbologia, de que realmente quando nós estamos na Santa Missa, nós estamos no céu. E isso me pegava muito porque muitas vezes eu ia na missa e não entendia o que acontecia, eu não entendia o sentido das orações, o coral não me agradava, a homilia não me agradava, e às vezes quando eu me deparava com essa afirmação de São João Paulo II e tantos outros santos, eu me falava, caramba, mas como eu posso estar no céu, né? E foi aí que eu despertei o interesse de me aprofundar um pouco mais em estudar o sentido da Santa Missa, cada uma das suas partes, cada uma das suas orações. Então, por exemplo, eu sempre tinha interesse em saber por que o padre coloca uma gotinha de água dentro do cálice antes da consagração. Por que a oração ali, depois do glória, se chama oração da coleta, né? Por que Cristo é chamado Cordeiro de Deus? Que significado tem esse Cordeiro de Deus? De onde que vem? Por que Cristo tem que ser representado como um cordeiro e não como um outro animal mais imponente, né? Mais poderoso? Já que Cristo é Deus. Então, foi aí que eu criei o interesse em me aprofundar por cada uma dessas partes. E eu tô passando por um processo de amadurecimento onde eu tenho olhado pela perspectiva das outras pessoas, sem querer julgar essas pessoas por não conhecer, por não saber, por ficar apontando, nossa, mas essa pessoa, ela participa sem saber, nossa, mas essa pessoa, ela participa da missa de maneira errada, ela bate palma na hora que não é para bater, ela fica conversando no horário que não é para conversar. Eu tenho passado por um processo de amadurecimento, porque realmente nem todo mundo sabe aquilo que acontece. E quando eu comecei a me aprofundar, eu me deparei com esse dado de que 65% dos católicos que participam da Santa Missa todos os domingos ali não sabem o que de fato acontece ali. Então muitas pessoas não sabem realmente o porquê que o padre lava as mãos depois do ofertório, porquê que o padre coloca esse pouquinho de água, essa gotinha de água dentro do cálice antes da consagração. Não sabe qual é o sentido ali, o que realmente é a transubstanciação, então a transformação do pão e do vinho em corpo e sangue. Muita gente acha que ali é apenas uma representação. Então eu tenho passado por esse processo de amadurecimento de olhar com caridade para o outro. Porque antes eu acreditava que isso era falta de fé. Então a pessoa participa da Santa Missa, muitas vezes a pessoa está engajada em algum movimento da igreja, está engajada em retiros, em pastorais, e não sabe o que acontece na Santa Missa. Então eu enxergava muito isso como uma falta de fé. E quando eu comecei a me aprofundar, eu vi que, na verdade, pode não ser uma falta de fé. Eu acho que se dá muito mais por uma falta de conhecimento do que uma falta de fé. Muitas vezes a pessoa tem fé, a pessoa tem as devoções dela, tem o cuidado, o zelo com a Eucaristia, com a Santa Missa, mas não sabem o que acontece ali, não por falta de fé, por falta de conhecimento. É difícil hoje uma pessoa que se dispõe a estudar, dispõe a pesquisar, dispõe a ler e se aprofundar não só sobre a Santa Missa, mas a doutrina da igreja no geral. É difícil uma pessoa que pega o catecismo da igreja, por exemplo, senta e estuda, tem um horário de sentar e estudar toda semana ali, todo dia um pouquinho, toda semana um pouquinho, para poder aprender um pouco mais sobre a doutrina da igreja, para poder se aprofundar um pouco mais sobre a doutrina da igreja. É difícil as paróquias que têm, por exemplo, um sacerdote que se preocupa em ensinar, em catequizar os seus fiéis ali. Então, não é muitas vezes falta de fé. E eu tenho enxergado cada vez mais isso. Muitas vezes é a falta de conhecimento. Santo Agostinho já dizia que nós só podemos amar aquilo que nós conhecemos. Então, nós precisamos, de alguma maneira, buscar conhecer melhor a nossa fé. Buscar conhecer melhor, principalmente, aquele que é o ponto alto da nossa fé, a Santa Missa, a Eucaristia. Se aprofundar nesse amor eucarístico verdadeiramente. Então eu queria compartilhar com vocês em uma série de vídeos aqui do canal, onde eu vou falar um pouco mais sobre a Santa Missa, cada uma das suas partes, o que eu tenho aprendido, o que eu tenho estudado, o que eu tenho descoberto, né,
eu não... Eu vendo uma família católica, então sempre participei da Santa Missa. Depois da minha juventude, muitas vezes ia na missa obrigado, mas depois da minha juventude, na hora que eu terminei o meu processo catequético ali, eu comecei a me interessar por mim mesmo, e eu sempre fui uma pessoa de gostar de ler muito, de gostar de estudar, de gostar de se aprofundar. Isso eu transportei juntamente para minha fé. Então, sou uma pessoa que gosta de ler a vida dos santos, gosta de estudar sobre a doutrina, gosta de estudar sobre a história da igreja, né? E assim eu fui me aprofundando um pouco mais sobre a Santa Missa, e eu quero compartilhar. Afinal, eu criei esse canal principalmente por conta disso, porque eu queria compartilhar com alguém, ajudar as pessoas a enxergar a mesma beleza que eu enxergo na igreja, ajudar as pessoas a descobrirem as mesmas coisas que eu descubro e que faz aumentar o meu amor pela Igreja Católica, o meu amor por Cristo, o meu amor pela minha doutrina. Então eu quero compartilhar com vocês numa série de vídeos, numa sequência, não sei quantos vocês vão ter, não sei qual a periodicidade que vai ter esses vídeos, mas eu queria compartilhar com vocês e queria já deixar a indagação, plantar a semente no coração de vocês sobre essas dúvidas que vocês têm, sobre as perguntas que vocês têm, sobre as dificuldades que vocês têm muitas vezes para entender alguma ação do padre na Santa Missa, entender alguma oração, entender a importância daquela oração, entender o porquê disso, porque, na verdade, a doutrina da igreja, a nossa igreja, a Igreja Católica, ela tem as respostas para todos os nossos indagamentos, para todas as nossas dúvidas. Eu sou catequista e eu costumo muito falar para os meus catequizandos, cara, se perguntem o porquê, se indaguem, questionem, não tenham medo de questionar a doutrina da igreja, não tenham medo de questionar o porquê das coisas, mas se questionem e se interessem por ir buscar essa resposta, porque a igreja ela tem todas as respostas que nós precisamos ter. Então a igreja não se esconde de nenhum tipo de resposta, desde as respostas mais simples até as respostas mais polêmicas, mais profundas, com assuntos mais sensíveis. Então eu sempre incentivo eles. A primeira pergunta que vem na mente deles quando eles tiverem dúvida de alguma coisa é por quê? E aí eu vou encontrar alguém que pode se identificar, que pode ter a espiritualidade parecida com a minha. A minha, não sei se espiritualidade é a palavra certa, mas a minha característica é sempre se perguntar o porquê disso, o porquê daquilo. E eu me apaixono muito na Igreja Católica pelos detalhes. Eu sempre dou exemplo no nível de detalhe que cara, nem a quantidade de velas presente no altar é aleatório. Então o sacristão não pode ir lá falar, hoje eu quero colocar 2 velas no altar, hoje eu quero colocar 3, hoje eu quero colocar 4. Não, isso não é aleatório, tem um porquê, tem um significado, tem um motivo, tem uma orientação. Então eu me apaixono muito pelos detalhes que a Igreja Católica tem. Então eu sempre incentivo os meus amigos, as pessoas que eu converso e os meus catequizandos principalmente, a se questionarem, cara, a se perguntarem o porquê. Mas não ficar só no campo do questionamento, e se aprofundar na resposta, e buscar a resposta, e buscar entender o porquê das coisas. Então, cara, por que o padre coloca um pouquinho de água dentro do cálice? Né? Por que nós precisamos comungar em estado de graça, por exemplo? Por que a comunhão não é para todo mundo? A pessoa precisa ter a primeira comunhão, a pessoa precisa ter o batismo. Por quê? Porque como que nós devemos comungar, que tipo de oração que nós devemos fazer? Pode ou não bater palma durante a Santa Missa, afinal de contas? Então, assim, esse tipo de coisa que eu vou trazendo para vocês, que eu continuo me aprofundando, que eu continuo estudando, e eu quero compartilhar com vocês. Não dá para trazer tudo num vídeo só, esse é um vídeo só mais introdutório e para te chamar para participar desses vídeos comigo. E que nós possamos, aos poucos, e se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, se você quiser saber algo em específico da Santa Missa, deixa nos comentários que eu vou trazendo e respondendo no decorrer desses vídeos. Então, cara, vamos nos aprofundar naquilo que é o ápice da nossa fé. E eu tenho certeza que assim como o Santo Agostinho afirmava que só se ama aquilo que se conhece, e foi assim comigo, a partir do momento que eu fui entendendo cada oração, entendendo o motivo de cada ação do padre, principalmente entendendo por que Cristo é chamado Cordeiro de Deus, eu fui me apaixonando e fui vivenciando, experimentando a missa de maneira diferente cada vez mais. De maneira mais amorosa, de maneira mais consciente mesmo daquilo que estava acontecendo, e fui podendo enxergar por que a missa de fato é o céu na terra. São Padre Pio, se eu não me engano, ele dizia que se as pessoas conhecessem o valor da Santa Missa, seria preciso ter guardas, ter policiais nas portas da igreja, para que não houvessem aglomeração, para que as pessoas não... porque as pessoas iriam querer participar da Santa Missa a todo momento, ia ser preciso conter a multidão pro lado de fora. Então, esse
esses e outros pensamentos foram os pensamentos que me motivaram a se aprofundar um pouco mais no que acontecia espiritualmente dentro da Santa Missa. Porque os santos, principalmente os sacerdotes, falavam com tão profundidade da Santa Missa, e a Santa Missa que nós temos hoje. É a missa que nós temos hoje, e por que muitas vezes nós não conseguimos enxergar, nós não conseguimos dar esse valor que os santos deram para a Santa Missa. Muitas vezes é a simples falta de conhecimento daquilo que acontece ali no altar. É claro que algumas outras coisas vão influenciar, então a espiritualidade do sacerdote, a equipe de canto, as roupas das pessoas que participam à nossa volta, mas tudo isso vai melhorar conhecendo melhor aquilo que nós estamos vivendo, aquilo que nós estamos vivenciando. Então te convido a participar, a assistir, a participar mesmo, comentando, compartilhando, e para que a gente cresça junto, para que a gente passe a conhecer e participar com mais profundidade da Santa Missa a partir de agora. Então, um forte abraço, eu vejo você nos próximos vídeos sobre a Santa Missa.